Graça e paz a todos. Amém. É muito bom estar aqui. Você pode sentar. Vamos hoje, nesse culto, falar sobre algumas coisas. Vamos falar sobre sonhos. Vamos falar sobre caráter. Vamos falar sobre algumas coisas que fazem parte aí do nosso dia a dia, dos nossos desafios, Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 8. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Eu estou lendo, irmãos, está escrito aqui. É forte essa palavra, Então, se a gente leu aqui que uma pessoa indecisa e inconstante é semelhante à onda do mar, não pense que essa pessoa não pense que vai alcançar do Senhor alguma coisa. E nós vamos falar sobre sonho, mas o que tem a ver com sonho? É que antes de falar de sonhos, para que a gente alcance os nossos sonhos, nós precisamos entender algumas características que nós precisamos ter. E nós vamos falar de sonho. Eu gostaria que você focasse no sonho como igreja de Cristo. Não vamos pensar no sonho material, não vamos pensar no sonho pessoal. Por que estou falando isso? Mas eu não posso pensar no meu sonho. Se eu tenho sonho X, eu quero esse sonho. Sim, mas esse sonho só vai acontecer na sua vida e você vai ser pleno se você realmente estiver com Jesus. Eu entendo assim que a nossa vida sem Jesus ela é muito vazia, Você pode ter muito dinheiro e ser extremamente infeliz. E você pode ter nenhum dinheiro e ser extremamente feliz. Porque não depende do dinheiro, depende de você estar feliz ou não. As circunstâncias, não tem diferença, são indiferentes. Se você é feliz, você vai ser feliz na tempestade ou na bonança, Vamos lá, então, nós vamos falar de 7 coisas, 7 características que a gente precisa ter. Primeiro, algumas atitudes, alguns passos que a gente tem que ter para ser uma igreja do sonho de Deus. E eu estou falando de igreja como você, templo, você, pessoa. Não esqueça a igreja, o templo, Pensa você como templo, o seu coração, você como igreja, você como pessoa. Você como pessoa precisa ter o caráter de Cristo para ser a igreja de Cristo. E nós vamos falar um pouquinho de caráter. Quando nós temos um encontro com Deus, nós vamos entender que tudo que
gere a nossa vida com Deus é nossa responsabilidade. Nós precisamos ter essa consciência de que todas as coisas são nossa responsabilidade. Todas os nossos passos, a partir do momento em que eu digo que quero ser uma igreja de Cristo, todos os meus passos, eles precisam ser pensados com responsabilidade. E aí é por isso que você chega numa igreja dessa e você vê que as coisas todas acontecem, né? Elas vão acontecendo. Você chega, tem um cafezinho, tem uma cadeira para você sentar, está limpo, porque as pessoas têm o entendimento de que elas precisam gerir a casa do Pai. Isso, queridos, é ter consciência de que a casa é nossa, que nós precisamos cuidar, né? Exatamente assim, como você cuida desse templo físico, você tem que cuidar do seu templo. Ter consciência disso e cada passo que você dá tem que ser gerido com responsabilidade. Amém? Então você tem que ter essa consciência de que você precisa cuidar do templo de Jesus, que é você, que é a sua vida. Segunda coisa, o que nós podemos fazer para ser a igreja dos sonhos de Deus? Nós podemos fazer aquilo que o Espírito Santo nos dá de habilidade, de dom. Você sabe tocar, você vai tocar. Você sabe cantar, você vai cantar. Você sabe pregar, você vai pregar. Você sabe evangelizar, você vai evangelizar. Você precisa saber qual o seu lugar no reino, qual o seu lugar na caminhada com Cristo. Você precisa saber qual o seu lugar para você andar no lugar certo, na atividade certa, fazendo a coisa certa. E para ser também a pessoa certa para aquela função. Um pilar da nossa igreja, né? Pessoa certa no lugar certo. Você precisa entender isso. Por quê? Para que você seja feliz. Porque senão você vai fazer 20 coisas. Nossa, eu faço um monte de coisa lá na minha igreja. Eu estou sendo igreja. Está feliz, irmão? Estou cansado. Mas aí não tem sentido, queridos. Você precisa ser feliz. Você precisa estar no lugar certo, fazendo aquilo que o Espírito Santo te chamou para fazer. Amém? Terceira coisa. Saber que estamos debaixo da graça de Deus. Estamos, queridos, todos aqui, todos nós aqui, estamos debaixo da graça de Deus. Então a minha condição é a mesma sua. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós julgamos as pessoas, né? Porque elas não são tão boas quanto nós. A gente julga as pessoas. E a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque nós somos todos iguais. E a graça de Deus que me salvou, salvou você, salvou todos nós. É só pela graça. É só pela graça, não é pelo que eu faço. Jesus não precisa de mim. É eu que preciso dele. E se eu não estiver à disposição de Jesus para fazer aquilo que ele me escolheu, ele vai usar outra pessoa. Porque o reino de Deus é assim. É para aqueles que querem. E nós temos que saber que estamos debaixo da graça de Deus. Então precisamos entender, respeitar os nossos irmãos e saber que por vezes as pessoas erram, né? As pessoas nos decepcionam, mas mesmo assim nós temos que estar prontos a perdoar. E saber que nós também vamos errar e também vamos precisar do perdão dos irmãos. Queridos, somos todos dependentes da graça de Deus. Entenda isso. Quarta coisa. Nós precisamos valorizar as pessoas. Tudo que a gente faz nessa igreja, nós fazemos para Jesus. Através de quem? Através das pessoas. A igreja nossa tem um pilar que chama as pessoas são mais importantes do que as tarefas. Queridos, todos nós somos muito mais importantes do que aquilo que a gente faz. Então, você precisa aprender a respeitar as pessoas, a valorizar o seu irmão e a se valorizar.
Nós estamos falando de ser igreja dos sonhos de Deus. E você precisa se olhar para você, não para esse templo. Você precisa valorizar aquilo que você faz. Às vezes a gente se cobra demais, a gente se xinga, a gente se auto coloca de castigo. É muita cobrança. Jesus não é assim com a gente. Se a gente anda debaixo da graça de Deus, no caminho certo, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então nós precisamos olhar o nosso irmão e nos olhar dessa forma, como Jesus nos olha. Amém? Quinta coisa, precisamos também ter responsabilidade. Nós precisamos servir com amor e compromisso. Todos nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Então, nós precisamos amar as pessoas, ter compromisso com aquilo que fazemos e responsabilidade com as coisas que nós queremos fazer. Se a gente falou que vai fazer, a gente faz. Isso, eu estou falando aqui coisas que vão melhorar o nosso caráter. Todas essas coisas são passos que a gente vai dando. E eu vou falar só de 7, nós podíamos falar de uns 25 mil. Mas eu vou falar de 7 coisas que a gente pode melhorar para ter o nosso caráter mais perto daquilo que vai nos levar à realização do sonho de Deus na nossa vida. Precisamos ter responsabilidade. Sexta coisa, nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Nós precisamos entender que há tempo de todas as coisas. Há tempo de servir, há tempo de ser servido, há tempo de descansar, há tempo de chorar, há tempo para tudo. Então tenha equilíbrio em tudo que você faz, Não trabalhe demais, não trabalhe de menos, mas respeite os seus limites, honre a sua família, tenha o cuidado, A sétima coisa, você precisa ser uma inspiração para as pessoas que estão à sua volta. Por que eu estou falando de inspiração? Estou falando de inspiração porque se Jesus está no seu coração, as pessoas que estão à sua volta vão querer o que você tem. E se não é assim com você, dá uma refletida porque tem alguma coisa errada. O que tem no meu coração que ninguém vê? Jesus é tão bom contigo e você não consegue fazer com que as pessoas se empolguem vendo você falar, vendo você viver? Nós precisamos ser inspiração para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que andam com a gente, para a nossa família, para as pessoas que nós aconselhamos, para as pessoas que a gente fala no WhatsApp. Elas precisam ver em nós uma palavra diferente. Seja inspiração para as pessoas que estão à sua volta. Mas, gente, nós falamos de 7 coisas que a gente pode melhorar no nosso caráter. Eu falei bem rapidinho, mas são coisas bem fortes, São 7 coisas que a gente pode melhorar, que vão nos fazer pessoas melhores. Mas a gente só vai conseguir alcançar esses passos se a gente realmente tiver um encontro com Jesus. Não adianta eu falar, vamos fazer isso, isso e isso. Mas como é que eu faço? Agora eu vou dizer para você como que você faz. Você vai precisar ter um encontro com Jesus. E eu quero que você leia lá na sua casa, nós não vamos ler agora. No Evangelho de João, no capítulo 4, conta a história da mulher samaritana. Nenhuma pessoa na Bíblia que eu lembre, eu consigo imaginar um encontro tão lindo como essa mulher teve com Jesus. Jesus ia passando lá por Samaria, os samaritanos eles não falavam com os judeus, Jesus era judeu e a mulher que estava lá era samaritana. Mas Jesus sentou lá no poço para descansar e ele mandou os discípulos todos comprar comida e ele ficou lá sozinho, porque ele programou o encontro com essa mulher. E vocês vão ler a história lá dela. E durante a história dela, acontecem algumas coisas que eu quero analisar aqui com vocês. Quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus mostra os nossos pecados. Jesus falou para ela, ei, você já teve 5 maridos, e esse que você tem aí nem é seu. Jesus confrontou ela, mostrou o pecado dela. E Ele faz isso conosco.
E eu estou falando de um encontro verdadeiro com Jesus, querido. Aquela decisão que você toma. Não, agora chega, eu quero uma vida diferente. Eu quero ser alguém diferente. Porque eu caminho para cá, eu caminho para lá e a minha vida é sempre a mesma. Eu nunca ganhei uma alma, eu nunca fiz nada por ninguém. Jesus já fez tanto por mim e eu não fiz nada por ninguém. Se desafie, querido. Eu quero ter esse encontro com Jesus. Nem que Jesus mostre os meus pecados, mas eu quero. A segunda coisa que acontece quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus restaura a nossa família. Jesus disse para aquela mulher: vai, fica com esse aí mesmo, casa com esse aí e seja feliz e não peques mais, né? Chega de arrumar marido, né? Tipo assim, falou para ela: ei, fica com esse aí agora, casa com esse, seja feliz, vá cuidar da sua família, vá cuidar da sua casa. Pare de pecar. Foi isso que Jesus fez. Terceira coisa, Jesus restaura o nosso ministério. Você vai ler todo o capítulo, você vai ver que no fim da história, depois que Jesus fala para ela quem ele é, ela sai correndo para anunciar Jesus. Ela saiu correndo para falar para as pessoas da cidade quem que era Jesus. Jesus está ali, Jesus está ali. Ela se tornou uma evangelista, né? Simplesmente foi falar de Jesus. Então Jesus restaura o nosso ministério. Quarta coisa que acontece, Jesus se deixa conhecer, Ele se mostra para nós. Jesus falou para ela: você sabe quem eu sou? Se você soubesse. E ela pôde ver quem era Jesus. E ao mesmo tempo que ela não sabia quem Ele era, quando ela encontrou Ele e começou a conversar com Ele, ela conseguiu saber quem era Jesus. E ao mesmo tempo, a vida dela foi transformada. De uma pessoa que não tinha o respeito da sociedade, que era desrespeitada, que andava sozinha, que não tinha amigos, que tinha vergonha. Ela saiu falando e a Bíblia diz que os homens escutaram o que ela estava falando e seguiram ela para ver Jesus. Você acha mesmo que uma pessoa com toda a desonra que ela tinha, se não tivesse acontecido algo na vida dela, ela poderia falar que Jesus estava lá, que Deus estava lá, podia falar o que ela quisesse, ninguém ia atrás dela, porque ela não tinha moral para isso. Mas algo aconteceu na vida dela, porque Jesus mudou a vida dela naquela hora. E a partir daquele momento ela já se tornou outra pessoa. É essa inspiração que nós precisamos buscar, essa inspiração que a gente estava falando antes. Ser inspiração é algo que vem de dentro de você. Outra coisa que acontece, Jesus põe em ordem todas as áreas da nossa vida, sentimental, espiritual, sexual, financeira, todas. Então, queridos, nós estamos falando o que mesmo, pastor? Nós estamos falando de sonho. Mas nós estamos falando de caráter. Para você conseguir realizar o sonho de Deus na sua vida, você precisa ter o caráter de Cristo dentro de você. E por vezes nós precisamos alinhar algumas coisas que não são do nosso agrado. Algumas coisas que nos tiram um pouco do nosso conforto, da nossa vontade. Eu não quero fazer isso, mas nós precisamos fazer, porque a palavra nos ordena. Stephanie estava falando de oferta. Falar de oferta é sempre difícil. Por quê? Porque as pessoas não querem dar dinheiro para a igreja. Mas ela estava falando de uma atitude de ofertar. É esse entendimento que a gente tem que ter. A igreja hoje precisa do seu recurso. Mas ela não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro. Porque tudo na casa de Deus, tudo no reino de Deus, não é dinheiro, não é bem, não é nada. Tudo no reino de Deus é uma semente que lançamos. E o Senhor, Ele é muito mais fiel para completar as obras na nossa vida do que a gente pode imaginar. Outra coisa que acontece, Jesus restaura o nosso testemunho, que foi o que aconteceu com aquela mulher e que é o que acontece conosco. Por vezes nós não temos nenhuma capacidade de falar de Jesus para alguém e alguém acreditar na nossa fala.
Mas se você realmente já teve esse encontro com Jesus, que essa mulher teve, você pode saber que no momento que você colocar o seu pezinho lá fora, alguma coisa diferente as pessoas vão ver na sua vida. A história dessa mulher samaritana é tão sensacional, porque ela estava lá num horário que não era o horário habitual das mulheres tirarem água. Você tem ideia de que Jesus ele programou aquele encontro com aquela mulher porque ele queria mudar a história dela. E eu penso que todos os dias, quando o dia nasce, o Espírito Santo ele fica lá olhando para nós e fica pensando, ele deve estar lá sentadinho no poço, esperando a gente passar, para que a gente possa ter um encontro com ele. E eu quero dizer para você, querido, que todo dia você precisa parar um pouquinho e dar uma atenção para Jesus. Porque senão Jesus vai ficar lá esperando, e você nunca vai passar ali, você nunca vai lá tirar água. Não vai acontecer nada na sua vida, nada. A sua vida vai continuar sempre a mesma se você não tiver esse encontro com Jesus. E nós estamos falando de sonhos, são coisas que precisam ser melhoradas no nosso caráter, precisamos ter consciência, precisamos ter responsabilidade, precisamos entender o nosso papel na igreja, precisamos entender um monte de coisa. Mas se a gente não tiver um encontro com Jesus, não adianta nada. Então nós precisamos ter um entendimento de que o encontro com Jesus nos proporciona a restauração dos nossos sonhos e dos sonhos de Deus para nós. E é isso que nós vamos falar agora. Quando a gente tem um encontro com Jesus, aí nesse momento a gente está pronto para ter o caráter de Cristo em nossa vida e desenvolver aquelas 7 coisas que eu falei no início. E a partir dela, Jesus vai restaurando os nossos sonhos. Os sonhos de Deus, eles começam a acontecer na nossa vida. O Espírito Santo nos motiva a sonhar. O Espírito Santo nos faz a ter esperança de novo. Ressuscita aqueles sonhos que nós já tínhamos esquecidos e que achávamos impossível de acontecer. E nos dá o entendimento dos sonhos de Deus para nós. E nós vamos sonhar o mesmo sonho, aquilo que Deus sonha para nós. Porque nós temos o mesmo caráter de Cristo. Você sabe quem que é? Por que eu li Tiago? Tiago fala de perseverança, fala de fé. Por que eu li isso se a gente está falando de caráter? Porque os sonhos, eles têm um inimigo. Não é o diabo. O diabo, ele já é inimigo por natureza, né? Mas o inimigo do sonho é a incredulidade. A condição para que a gente possa se manter no reino é nutrir a nossa fé. A incredulidade, ela destrói sonhos. A incredulidade, ela nos tira a esperança. Ela não nos deixa sonhar. Você precisa, por isso que eu estou falando de fé. Estou falando de caráter, estou falando de várias coisas que vão nos levar a alcançar os sonhos de Deus para a nossa vida. Você quer realmente ser a igreja de Cristo? Você tem que ter os sonhos de Deus dentro de você. Você tem que ter o caráter de Cristo dentro de você. Aí você vai ser a igreja de Cristo. E os sonhos de Deus, eles vão se realizar nas nossas vidas assim, ó. Todos os dias realiza um. E você vai ficar impressionado. Nossa, demorei tanto para conseguir isso. E agora estava buscando. E agora de um dia para o outro as coisas acontecem. É assim. É quando Jesus diz, tá filho, agora vai, agora tu está pronto, eu vou te dar. É por isso que nós precisamos ter essa caminhada. Esse encontro com Deus. Tudo isso nos faz nos aproximar de Deus. E no culto anterior nós falamos das derrotas, nós falamos de coisas que nos afastam de Deus. E os traumas, aquele problema lá atrás que nós não resolvemos, eles matam os nossos sonhos, eles sepultam os nossos sonhos. Então nós precisamos voltar lá e resolver as coisas que nós deixamos pendente para trás, para que o nosso caráter seja moldado. Não adianta passar por cima das coisas que ficaram para trás, falta de perdão, não sei, coisas que aconteceram lá na sua vida, que o Espírito Santo já te revelou que você precisa resolver.
mas você não quer resolver, porque é chato, é difícil, é doloroso, traz vergonha para nós, traz medo, nos tira da nossa paz, né? Às vezes, mas você precisa voltar lá e resolver a sua vida, porque o caráter de Cristo em você só vai acontecer quando você se despir de você mesmo. E os seus sonhos, se você não cuidar deles, eles vão morrer. E se você, para cuidar dos seus sonhos, você precisa ter fé, você precisa acreditar em Jesus, você precisa ter fé e saber que Jesus, Ele já se encontrou com você e você já tem o caráter dele dentro de você. E aí você vai saber quem você é. Quem nós somos em Jesus, queridos? Nós somos sacerdotes com Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Qual templo? Qual véu, pastor? Do que está falando? O templo, Moisés construiu um templo, um tabernáculo. Deus mandou Moisés construir, tinha um véu. Aquele véu era o limite que os sacerdotes podiam ir até o véu. Depois do véu, só o sumo sacerdote ia. E às vezes não voltava, né? Porque a presença de Deus estava lá, se tinha pecado, morria. O que aconteceu quando Jesus morreu? Todos nós, o véu se rasgou. Todos nós somos agora, então, sumos sacerdotes. Nós podemos entrar lá no Santíssimo Lugar e conviver com a presença de Deus pertinho de nós, dentro de nós. É por isso que Jesus morreu, porque se Jesus não tivesse morrido, certamente nós teríamos morrido. As coisas só vão mudar na nossa vida a partir do nosso encontro com Jesus. Nesse dia que você tiver um encontro com Jesus, você vai voltar a sonhar aqueles sonhos que você achava que nunca mais você ia conseguir realizar. Jesus traz vida. Jesus traz vida. E quando Jesus chega na nossa vida, as coisas mudam. Pastora, mas eu já estou na igreja há 52 anos e a minha vida não mudou. Mas é porque você não se encontrou com Jesus. Estar na igreja, num templo, numa congregação, não quer dizer que você já tenha tido um encontro com Jesus. O encontro com Jesus, ele pode acontecer lá na sua casa. A igreja, o culto, é um momento mais propício a isso acontecer. É verdade. É muito mais fácil você ter um encontro com Jesus aqui do que lá na sua casa, claro. Por isso que nós reunimos, por isso que nós temos o templo, por isso que nós temos o culto, por isso que é tão importante congregar, porque um sustenta o outro. É para isso que andamos juntos. Mas você precisa ter o seu momento com Jesus sozinho, só você e Ele. Esse é o seu encontro com Jesus. A partir daí, os seus sonhos vão ser restaurados. A partir daí, o caráter de Cristo vai começar a ser moldado na sua vida. E nós vamos desenvolvendo aquelas características, e nós vamos desenvolvendo coisas que nos faz cada dia mais parecidos com Jesus. E as pessoas na rua vão passar por nós e vão ver que tem algo diferente em nós. Vão passar na rua e vão ver o que você tem nesse momento de pandemia, de dificuldade, você está sempre sorrindo. A diferença de nós estarmos felizes e sermos felizes é muito grande, queridos. Nós precisamos ser felizes, porque nós temos Jesus. Estar feliz é indiferente. Porque por vezes nós vamos estar tristes. Por vezes a gente vai chorar a tempo para todas as coisas, a Bíblia fala isso. Mas o fato de você estar chorando não quer dizer que você é triste. Você apenas está naquele momento com uma dificuldade. Mas quando nós conseguimos olhar para dentro de nós e ver que dentro de nós está o Espírito Santo, a gente pode levantar a nossa cabeça e dizer para nós mesmos: eu sou sumo sacerdote com Jesus e eu posso chegar na presença dEle a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer instante. Não precisa cerimônia, não precisa ter um tabernáculo, não precisa nada. Só precisa você dizer: Jesus, eu estou aqui, quero falar contigo. Ele está pronto a nos ouvir. Esse é o encontro real que nós precisamos ter. E eu quero dizer para você, olhe para dentro de você, olhe para você.
Em que momento a sua vida mudou? Sua vida mudou quando você conheceu Jesus? Sua vida mudou quando você aceitou Jesus, quando você disse para Jesus, eu quero viver com Jesus, eu quero viver contigo? Nesse momento sua vida mudou? Não, não mudou muito. Então você não encontrou com Jesus. Mas hoje nós podemos encontrá-lo. É só você abrir o seu coração e dizer isso para Jesus. Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Nem que para isso eu preciso me despir de mim mesmo. Nem que para isso eu preciso deixar as minhas coisas de lado e olhar para aquelas coisas que são tuas, para as coisas que são de Deus. Porque se nós somos parecidos com alguém, nós precisamos, no mínimo, fazer as coisas parecidas com aquela pessoa, para você conseguir identificar que ela é parecida, né? Eu vejo, às vezes as pessoas dizem, nossa, como a Carol é parecida contigo. Mas como que as pessoas veem isso? Elas só vão ver isso se elas me conhecerem e conhecerem ela. Como nós vamos ser parecidos com Jesus? Nós precisamos ter as mesmas características de Jesus. Nós precisamos ter as mesmas características de Jesus. O caráter de Cristo precisa estar desenvolvido em nós, para nós poder fazer como aquela mulher, sair falando de Jesus e as pessoas acreditarem em nós. Porque daí não é porque nós estamos falando, é porque algo em nós vai convencer essas pessoas. E o algo em nós é o Espírito Santo de Deus, porque está dentro de nós, porque nós já nos encontramos com Ele, Ele já trabalhou a nossa vida. E nós vamos melhorando a cada dia. E aí você tem sonhos, e aí você acorda cheio de alegria, você acorda cheio de motivação, cheio de empolgação. Mas os problemas fugiram de você, querido? Não, eles estão todos lá. Por vezes, né, as pessoas têm as mesmas dificuldades, o que muda é a nossa posição diante do problema. Se nós olharmos a história de Ana e Penina, Ana era uma mulher estéril e não podia ter filhos. E toda a história de Ana não vou contar, né? Mas ela, em algum momento, em dado momento, ela orou. E o Espírito de Deus falou com ela, você vai ter um filho, falou para ela que ela ia ter um filho. E ela foi para casa. E a Bíblia diz que a postura dela já mudou. Ela ainda não tinha um filho. A Bíblia diz que ela não comia, não bebia, estava depressiva. Ela começou, naquele momento, ela foi comer. Ela foi se alimentar, ela foi cuidar do corpo dela, da vida dela, foi viver. Mas ela ainda não tinha o filho. O que mudou? A postura dela em relação ao problema mudou. Ela mudou, por quê? Porque ela teve uma palavra e ela acreditou naquela palavra. E ela sabia que a vitória dela ia vir, que ela ia ter o filho e que tudo ia dar certo, mas ela ainda não tinha. Então quero dizer para você, queridos, que se a Bíblia diz que você tem que ter fé para alcançar as suas coisas, e se você tiver fé, você vai alcançar, acredite nessa palavra. E mude a sua postura em relação aos seus problemas, às suas dificuldades. Mude a sua postura. Acredite no Jesus que você serve, acredite nesse Deus que você se encontrou com Ele e mudou a sua vida. E se Ele ainda não mudou, hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de você aceitar Ele de novo e dizer, Senhor, me muda, eu quero ser parecido contigo. Você acha mesmo, querido, que Jesus ele não vai ouvir a nossa oração? Eu fico imaginando como que a gente pensa que por vezes Jesus não ouve a nossa oração. Ele foi lá na cruz morrer por nós. E aí uma oração ele não vai ouvir? Acho que não, né? Ele ouve a nossa oração, Ele escuta sim a nossa voz, e Ele sabe quem nós somos, e Ele cada dia, todos os dias Ele espera para que a gente possa se encontrar com Ele. Pense nessa palavra, querido, pense nessa cena, né? Dessa mulher lá, toda errada, sofrendo, ela ia tirar água nesse horário que era um sol de rachar. A água estava quente, mas era o único horário que as outras mulheres não estavam lá, porque ela tinha vergonha. Ninguém queria andar com ela.
porque ela tinha um comportamento que não era adequado. Jesus separou um dia para encontrar com ela. Com ela. Jesus podia ter encontrado com os poderosos da cidade, mas Jesus encontrou com ela. Ele quis encontrar com ela. É isso que Jesus faz quando nós acordamos aquele dia todo errado, igual essa mulher, todo deprimido, todo angustiado, sem nenhuma esperança, achando que não vai dar certo. Jesus quer encontrar conosco desse jeito, desse jeitinho que Ele encontrou com essa mulher, para mudar a história dela, para mudar a vida dela. Ele quer encontrar comigo e com você. Amém? Você pode se colocar de pé? Muito obrigada. As coisas só vão mudar a partir do nosso encontro com Jesus. Não esqueça dessa palavra. E hoje Jesus está aqui. Ele separou esse dia para encontrar comigo e com você. Se você acredita nisso, abra o seu coração aí e deixe Ele mudar você. A gente sempre ora, né? Algumas vezes a gente fala: ah, Jesus, se tu fizesse isso, se tu fizesse isso. A gente podia começar a orar diferente, né? E falar: se eu fizer isso, se eu fizer isso. Vamos parar de pedir e vamos começar a fazer as coisas que nós podemos fazer. O Espírito Santo, Ele está dizendo: ei, eu dei saúde para você, eu dei capacidade para você, você pode fazer. Tenha atitude, tenha certeza de que você é um sumo sacerdote. Eu gostaria que você lesse a Bíblia, querido, para você entender, né? Eu tenho certeza que muitos já leram, já entendem o que é um sumo sacerdote. Pois nós somos essas pessoas hoje, porque Jesus morreu e o véu do templo se rasgou e nós temos acesso à presença de Jesus a qualquer momento, a qualquer instante. Basta o nosso coração abrir. Basta que a gente diga para o Senhor que a gente quer realmente ter esse encontro com Ele. E aí sim, os sonhos de Deus estão prontos para realizar na nossa vida. Deixa o sonho de Deus realizar na sua vida. Seja parecido com Jesus. Deixe o caráter de Cristo desenvolver na sua vida. Procure andar conforme a sua palavra. Pare de ser um cristão mais ou menos. Vamos ser verdadeiros, vamos ser autênticos. Um cristão autêntico, ele tem as marcas de Jesus na sua vida. As pessoas precisam ver Jesus em nós, queridos, porque eles já estão cheios de pornografia, já estão cheios de sensualidade, já estão cheios de mesquinharia, já estão cheios das coisas ruins. Se nós formos levar tristeza a eles, nós não vamos ser nada diferente. Nós precisamos levar Jesus. Nós precisamos levar a paz de Cristo para eles, porque nós, de nós mesmos, não temos nada para oferecer. Somos tão ruins quanto eles. Mas se nós tivermos o caráter de Cristo em nós, nós seremos sim parecidos com Jesus e poderemos ajudar essas pessoas. Tudo que nós devemos fazer é para as pessoas, é porque Jesus faria isso. Jesus amou, incondicionalmente nos amou. Ele separou um dia para estar com uma mulher pecadora, que ele nem sabia se ela ia falar com ele. Mas Jesus estava lá, sentadinho, esperando ela. E hoje ele está aqui. E eu fico imaginando a cena, Jesus sentadinho, esperando ela. E ele está aqui hoje, né? Talvez sentadinho aqui do nosso lado, esperando só uma oportunidade de falar com a gente. Talvez ele não saiba, né? Será que ele vai falar comigo? Será que ela vai falar comigo? Mas ele está pronto para nos ouvir. Então quero te dizer que hoje você pode ter esse encontro que você precisa ter com Jesus, para que Ele mude a sua história, para que Ele mude a sua vida,
para que Ele te dê a direção, para que Ele te dê um posicionamento a seguir, para você dar um rumo na sua vida e saber que você foi chamado para algo muito melhor, muito maior, do que viver simplesmente para suprir as suas necessidades físicas. Jesus tem um plano com a gente, um plano espiritual. Jesus tem um plano, Jesus tem um sonho comigo e com você. Nós precisamos oportunizar Jesus de realizar esse sonho na nossa vida, porque Ele não vai habitar num templo estranho, todo errado, deprimido. Não, Ele está procurando um templo com o caráter dEle. Nós precisamos oportunizar Jesus a realizar o sonho dEle na nossa vida. Como que faz isso? Você precisa encontrar com Ele, e Ele precisa mudar você. Ele precisa mudar o nosso caráter e transformando as coisas e fazendo de nós pessoas muito melhores e mais parecidas com Ele. Abra o seu coração aí, querido. Diga sim para Jesus. Diga sim, e depois você vê o que você tem que fazer, mas diga sim. Sim, eu quero, Jesus, eu quero ser um templo teu, eu quero realizar os teus sonhos na minha vida. E os meus sonhos, eles vão se realizar, porque a tua palavra diz que sim. Tenha fé, querido. Tenha fé, seja corajoso, tenha a força de Jesus na sua vida. Seja forte, seja corajoso, tenha fé. Meu Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso te dar, Senhor. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo. Entregue sua vida a Jesus. Que Entregue tudo a Ele. eu te entrego tudo. Entregue tudo a Ele. Deixe Ele cuidar das suas coisas. Existe em Deixe Ele mim. cuidar dos Eu seus te medos, entrego das suas tudo. dificuldades. Ele Meu cuida de nós. amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Deixa Jesus levar todas as coisas que não agradam a Ele, que está na sua vida aí. Se desvencilhe das coisas que não agradam Jesus e que tem afastado você da oportunidade de ser o sonho de Deus, de ter o sonho de Deus realizado em sua vida. Deixa Jesus levar, entregue a Ele nessa noite. E diga a Ele que você está aqui rendido, prostrado diante dEle e pronto a fazer a vontade dEle. Mesmo que isso te custe algo, querido, não tenha medo, tenha coragem, porque Jesus venceu a morte. E com Ele nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores.
Jesus. Pra sempre, meu Pai me ama e eu sou dele. Pra sempre, e nada vai me separar do seu Jesus programou o encontro com você, mas você precisa falar com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. ama e eu sou dele. Pra sempre, meu Pai me ama e eu sou dele. Pra sempre, e nada vai nos separar do seu grande amor. Sou do meu amado. Meu Pai me ama e eu sou dele. Pra sempre, meu Pai me ama e eu sou dele. Pra sempre, e nada vai nos separar do seu grande amor. Jesus ama você, querido, e jamais Ele vai desistir de nós. Ele nunca desiste. Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de nós. Ele está sempre pronto a nos ouvir. E todos os dias Ele fica esperando para falar com você, para falar comigo. Todos os dias Ele fica esperando. Nós precisamos sim abrir o nosso coração. Jesus ama você. Jesus ama você, apesar de que por vezes parece que você não sabe isso, mas Jesus ama você. Não tenha medo, tenha fé. A falta de fé vai matar os seus sonhos. Não deixe seus sonhos morrer. Tenha fé. Tenha fé e os seus sonhos vão ser ressuscitados e você vai acordar amanhã e vai saber que vai dar certo, porque a Bíblia diz que vai, porque a palavra diz que vai. É por isso que vai dar certo, é por isso que você nasceu para dar certo. E nós temos a certeza que o que a palavra diz é o que é a verdade, porque nós temos a fé em Jesus. Oh Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pela tua palavra, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus. A presença de Jesus aqui é tão linda. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele restaurou sonhos aqui nessa noite. E o sonho que Deus tem para você, querido, ele vai acontecer. Porque você abriu seu coração e Jesus está com você. E Ele quer te ouvir todos os dias. Não esqueça disso. Fale com Ele. A gente tem que ser como criança, né? Criança, quando tem um problema, ela vai lá falar com o pai, né? Só um pouquinho, vou lá falar com meu pai. É assim que a gente precisa viver. Qualquer problema que você tiver, fale com seu pai. Fale com seu pai, ele resolve tudo para você e tudo vai ficar bem. Porque é isso que os pais fazem, né? Cuidam dos filhos. Cuidam dos filhos, cuidam das coisas dos seus filhos. E não deixam os filhos passar por situações sozinhos. Então fale com seu pai, não deixe ele ficar esperando você. Fale com ele.
E a sua vida, a sua história, ela vai ser diferente. Amém? Amém, queridos? É bom estar aqui, né? A gente vai ficando aí. Fazer a vigília aqui hoje. Amém? Vamos embora então? Vamos para casa? Agradeço a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui. O Espírito Santo é muito lindo e a palavra de Deus, ela nos transforma, né? É um desafio andar com Jesus, mas é um desafio impossível de concretizar andar sem Jesus. Então, se você acha que é difícil com Jesus, sem Ele é impossível. Viva a sua vida feliz, porque você é um privilegiado. Nós somos privilegiados. Nós temos Jesus, temos a esperança, a alegria de Jesus na nossa vida. Amém? Você pode aplaudir Jesus de novo? Amém. Boa noite para você, querido. Deus abençoe você, abençoe sua vida. Semana de trabalho, semana abençoada. Quem não tem um trabalho, pode ser que apareça essa semana. Tenha fé, né? Tenha fé. Na hora certa Ele vai chegar. E todas as coisas estão na mão de Deus. E Ele vai cuidar das suas coisas. Amém?